Olá, seja muito bem-vindo ao Na Íntegra Podcast. Aqui o papo é reto, direto, completo e sem censura. O nosso convidado de hoje é o delegado titular da DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e do CEPOL, Centro de Policiamento Especializado, Rodrigo Camapum. Olá, doutor, seja bem-vindo ao nosso podcast. Olá, Glaura. Olá, Bruna. E um alô aí a todos que estão nos ouvindo também. Gostaria de dizer que é uma honra estar aqui hoje, podendo trazer algumas informações sobre a nossa atividade, trazer algumas informações aí sobre o nosso atendimento aqui no município de Campo Grande. Prazer é todo nosso, doutor. E quem participa hoje com a gente também é a repórter do Campo Grande News, Bruna Marques. Olá, Bruna, tudo bem? Olá, tudo bem? É um privilégio, né, estar podendo participar aqui do podcast com vocês. E sobre um assunto que eu gosto tanto, né, que é a área policial, que é a editoria em que eu atuo atualmente aqui no jornal. Muito legal. Vamos lá começar, doutor? Bora lá. O senhor é conhecido entre os colegas como uma pessoa que gosta muito de estudar, né, que se interessa por filosofia, literatura e outros conhecimentos específicos. É possível aplicar essa erudição no dia a dia da polícia? O que eu quero dizer é, a realidade de uma delegacia permite isso? Claro, eu acredito que toda atividade ela é fundamentada em teorias. E eu digo teorias aqui, não aquelas teorias que pode ser que esteja certo, mas teorias que realmente comprovam os fatos da vida da sociedade. Nós percebemos que estudiosos como Durkheim, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, esses estudaram realmente a sociedade e o que eles estudaram se aplica até hoje. Então é necessário, eu acho. Não é só uma questão de opção. Eu acho que é uma questão de necessidade que aquele aplicador da lei, aquele agente público que atue perante a sociedade, tenha sim um conhecimento teórico para que possa compreender de uma forma global, de uma forma íntegra, o funcionamento da sociedade. E assim é a forma com que nós poderemos, compreendendo as verdadeiras causas e as razões dos comportamentos humanos, tentar repelir, criar rechaço e arrependimento naqueles que são indesejados. O senso comum vê a polícia como um sistema embrutecido. Quando a gente fala em erudição, colocando aí o sistema da polícia visto pela maioria, parece que não combina, né? Foi isso que eu quis dizer. Como que você consegue fazer essa ponte, né? Existe realmente esse estigma. E esse estigma talvez seja formado justamente porque a polícia é responsável por impedir que os cidadãos ultrapassem determinados limites que são estipulados pelas nossas leis, pela nossa Constituição, pelos agentes públicos. E a gente percebe que esse estigma realmente ele está impregnado no senso comum. As pessoas têm essa noção. Entretanto, é importante pensar do outro lado, que a polícia, na verdade, e é uma coisa que eu sempre digo quando eu trabalho com jovens, ela não serve para prender, ela não serve para punir, ela serve para proteger, ela serve para resguardar os direitos fundamentais do cidadão, inclusive aquele cidadão que pratica um delito. A polícia, talvez em um período histórico, ou as histórias que são contadas realmente colocam a polícia como uma violadora dos direitos e garantias fundamentais. Mas hoje a posição que a polícia ocupa é como a primeira garantidora dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. É preciso mexer bastante, então, aí nesses conceitos, né, doutor? Claro, é uma questão de imagem, né? Eu acredito que é importante. Imagem pode não ser tudo, mas ela é fundamental. Então a gente precisa, claro, justamente da mídia. A gente precisa dos meios de comunicação conosco, justamente para mostrar essa imagem da polícia. Mostrar essa imagem realmente da polícia como preservadora e não como violadora dos direitos do cidadão.
E, doutor, assim, como conseguir ter empatia, né, com esses suspeitos que, por exemplo, chegam na delegacia com crimes bárbaros contra crianças, principalmente, né, que são casos que chocam bastante a sociedade. Como conseguir ter empatia e tratar esses suspeitos de forma neutra, sem raiva, alguma coisa do tipo? Exato. Bruna, é uma situação complicada. Porque, primeira coisa, por trás de um policial existe um cidadão. Um cidadão. Que tem emoções, né? Exatamente, exatamente. Um homo sapiens como qualquer outro. Que ele é movido pelas emoções. Entretanto, é necessário que o policial ele possua um treinamento. A neurociência nos explica que existe o nosso julgamento moral e a nossa parte irracional. E ela é equilibrada. Entretanto, é necessário que ele tenha treinamento para que a razão seja capaz de reprimir a exteriorização dessas emoções. O ser humano tem uma característica fantástica. Ele é o que diferencia ele dos outros animais. Nós somos legítimos animais. Homo sapiens é um animal como qualquer outro. Entretanto, a diferença, o que diferencia ele dos outros, é a possibilidade de se rebelar contra os seus próprios instintos. E as emoções são instintivas. Então, é necessário que o ser humano tenha aliás, o ser humano não, o policial tenha essa capacidade de deixar as emoções de lado e trabalhar com o lado racional. A gente percebe isso principalmente, claro, Bruno, você já deve ter visto muito desses casos, quando a gente tem criança envolvida. Nós temos o nosso lado materno, a gente acha a criança linda, né, e delicada, e a gente precisa, indefesa, e sabe que precisa proteger e cuidar. E aí você se depara com um crime sexual contra uma criança, e logo em seguida, para impedir que o crime seja para impedir a punição, o cara tenta praticar um homicídio contra essa criança que acabou de ser vítima de um abuso sexual. É um crime, não tenho dúvida, de extrema repulsa por qualquer um da sociedade. Entretanto, o policial ele tem que estar em plena razão para quê? Tutelar os direitos e garantias do próprio indivíduo. Existe um processo penal. A vingança privada ela não existe mais. O Estado tomou para si, tem o monopólio do poder punitivo. Então, ele tem que aplicar a lei da forma com que deve ser aplicada. O senhor considera que os nossos policiais civis hoje têm esse preparo de forma satisfatória? Claro, acredito que sim. Acredito que sim. A gente percebe isso quando chega na delegacia. Não existe qualquer violação. Muitas vezes a gente percebe que ele chega machucado porque a população encontrou ele. E a população o deteve e, acionada a polícia militar, ele é encaminhado. Então a gente percebe que muitas vezes ocorre isso aí, né? Porque a população ela tem essa questão da emoção, da exteriorização e da repulsa extrema por esse tipo de crime. Entretanto, ao chegar na delegacia, a própria polícia militar e a polícia civil têm um preparo suficiente e a capacidade de deixar de lado esse emocional e saber que ali o trabalho dela é fazer o flagrante, lavrar o boletim de ocorrência, as peças cartorárias corretamente, para que seja encaminhado ao Poder Judiciário. A punição vai ser aplicada. Ele já está preso. Não há necessidade. Eu acredito que qualquer ato de violência física que seja praticada contra um indivíduo detido é extremamente legítima. Não há necessidade. A aplicação da lei será feita. Isso só demonstra falta de maturidade, né? E como diria Kant, os instintos bastariam, seríamos animais, e para isso só os instintos bastariam, né? Então, já que a gente tem essa capacidade que foi dada pela natureza de superar os nossos instintos, as nossas emoções, eu acredito que a gente tem que usar isso aí, né, com muita sabedoria. Já que a gente está falando aí de psicologia, de neurociência, sempre misturamos isso quando a gente conversa com você.
Numa entrevista que eu fiz há muito tempo com um médico psiquiatra aqui de Campo Grande, que é referência também nessa área, o Dr. Marcos Estevão, ele disse para mim o seguinte: se as pessoas não negligenciassem tanto a saúde mental, as penitenciárias não estariam superlotadas. Você compartilha dessa mesma visão? Concordo plenamente. Concordo plenamente. É difícil a gente estabelecer um padrão. Toda vez que a gente estabelece um padrão, a gente começa a estigmatizar também aquele que está fora do padrão, né? Contudo, realmente existe uma delimitação, a gente não pode encurtar muito, mas existe realmente uma delimitação. E a gente percebe que, por exemplo, determinados crimes são os crimes racionais, e se a gente tivesse realmente valores introjectados, e aí, claro, eu digo saúde mental não só no sentido de um distúrbio, mas também na questão dos valores da pessoa, nós teríamos sim uma sociedade um pouco mais justa, uma sociedade um pouco mais humana, uma sociedade com menos crimes, com menos violação de direitos. E a gente percebe, e aí já pegando um outro lado, a questão, por exemplo, dos usuários de droga, né? Eles são doentes, eles possuem uma doença, eles possuem um vício, né? E se a gente tivesse realmente uma política pública verdadeiramente aplicada à prevenção de crimes, o Estado seria muito mais eficiente. Toda vez que o crime ocorre, a gente pode dizer o Estado falhou. Então, toda vez que a gente tem uma instauração de inquérito, por mais que a gente chegue ao final e consiga prender o indivíduo e recuperar o bem, houve uma lesão a um bem jurídico anterior. E o Estado falhou. Só que muitas vezes a gente não consegue recuperar, porque muitas vezes esse bem é a vida. Como que a gente recupera a vida? Então eu acredito realmente mesmo que através dessas políticas públicas preventivas, muitos crimes podem ser reprimidos. Falamos aqui a respeito desses crimes racionais, né, em que a pessoa equilibra custo-benefício, e aí você tem a questão de valores, que a pessoa vai falar, bom, pera lá, não vale a pena. Por mais que eu receba a pena daqui 10 anos, por mais que 1 milhão, 2 milhões de reais, vamos colocar um crime racional por excelência, a corrupção, seja dado agora, meus valores dizem que não. E a questão da saúde mental, também a questão dos crimes de ímpeto, né? Então, por exemplo, principalmente nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Se a gente tivesse um aspecto preventivo, um tratamento preventivo desses indivíduos, que eles dão sinais, os autores dão sinais. Mas assim, o que acontece nesses casos, doutor, que eu vejo assim? O autor não quer fazer, ele acha que está tudo bem com ele, que o que ele está fazendo é uma lição que o abusado merece receber, não é isso? Pode até ser que seja. Entretanto, a questão é a seguinte, ele teria como pena alternativa um tratamento. A medicação. Isso de forma compulsória. Claro, não. Porque ele não adere, né? A gente pode dizer de forma compulsória em tese, porque se ele não quiser, a gente aplica a pena. A gente aplica a sanção que está prevista. A gente percebe alguns países da Europa, como por exemplo a Alemanha, Inglaterra, eles possuem tratamentos alternativos para crimes sexuais. Se o cara aceita fazer o tratamento com hormônios, tratamento hormonal, tranquilo. Enquanto ele está fazendo esse tratamento, aquela sanção que é prevista não é aplicada. É uma sanção alternativa. É uma forma alternativa de você tratar. E pelo visto tem tido muito bons resultados. Então, o senhor é a favor da castração química, por exemplo? Na verdade, eu não chamaria de castração química, porque, na verdade, o que você vai fazer é talvez ter um equilíbrio ali dos hormônios, né? Talvez o que esteja fazendo, ele esteja desequilibrado. Talvez esse seja o tratamento, por exemplo, de um indivíduo que é violento, e violento dentro da família, só que é um cara que trabalha, é um cara que preocupa com a educação do filho, é um cara que preocupa com a segurança da esposa, entretanto, de vez em quando, estoura, é violento. Se nós tivéssemos um tratamento desse,
para os aspectos psicológicos, talvez a violência dele fosse controlada. O que a gente tenta fazer é equilibrar aquilo que está desequilibrado. Eu acredito que o tratamento seria mais ou menos esse daí. Né? Equilibrar aquilo que está desequilibrado. Aproveitando que o senhor citou os usuários de drogas, né? Tem muitos casos que a gente acompanha, né, de pessoas que são conduzidas para a delegacia ou porque estão portando droga para consumo ou porque foram flagrados furtando energia, cabo de energia para poder consumir a droga. O senhor acha que essas pessoas que chegam na delegacia, muitas delas reincidem, né, pro crime, ou tem como salvar essas pessoas? Claro, eu acredito que sim. Eu acredito que o uso de droga, o usuário de droga, e aqui a gente fala especificamente do crack, tá? Porque as outras drogas, o vício, ele existe, mas ele não é tão intenso. O crack, ele tem uma peculiaridade. É como se eu falasse para você, quanto tempo você consegue ficar sem respirar? E eles ficam 1 dia, 2 dias, 3 dias, e é como se faltasse ar para respirar. É algo absurdo. E para isso ele vai fazer o que for necessário. E a gente percebe que esses indivíduos, eles não possuem uma autodeterminação. Eu percebo isso na delegacia. Quando eu vou fazer um interrogatório de um indivíduo que acabou de furtar o fio e realmente está drogado ou está na crise de abstinência, ele não tem uma autodeterminação. Juridicamente, ele não deveria responder pelo crime de furto. Já que ele não tem essa autodeterminação, ele precisa ser internado. O Estado precisa cuidar dele. O Estado precisa tratar. Ele é um doente. Quando a gente trata com usuários de drogas, eu acho que é essencial, sim, fazer um tratamento. Ele é um indivíduo que, após sair desse vício, ele é um indivíduo que vai contribuir para a nossa sociedade. A nossa sociedade progride com a união de forças. Né? Enquanto nós tivermos esses indivíduos, enquanto nós tivermos políticas que permitem o uso, o abuso desse tipo de droga, nossa sociedade terá um freio, ou alguma coisa que o traz, que freia esse progresso. Né? Eu acredito que esses indivíduos são recuperáveis, sim, e eu acredito que essas políticas de prevenção ao uso de drogas e até mesmo de retirada desses indivíduos do vício de drogas resolvem muitos crimes. A gente percebe que a grande maioria, isso aí estatisticamente, tá? Não falo em valores, né? Mas estatisticamente, a grande maioria dos crimes de furtos são praticados por usuários de droga para manutenção do vício. Com a redução disso, a gente reduz furto, a gente reduz alguns roubos que ocorrem também em decorrência disso aí, principalmente celular em ponto de ônibus, local ermo. A gente reduz o crime de receptação, a gente reduz o crime de tráfico de drogas. Ou seja, é um grande problema que nós temos. Então, doutor, hoje o procedimento é qual, assim? É decepcionante para a polícia, como se estivesse enxugando gelo, porque você sabe que você vai deter ali por um momento, depois vai soltar e ele vai repetir novamente, né? Na verdade, eu até vejo esse termo, eu vejo alguns policiais utilizando esse termo enxugar gelo, mas eu não gosto muito de utilizar isso aí, porque, na verdade, existe realmente uma eficiência na atuação da polícia e da justiça e, claro, dos meios que a gente tem, a gente trabalha da melhor forma possível. Né? Eu vejo que é essencial que seja realizada a prisão e eu percebo que alguns juízes, eles, como opção para o indivíduo, como a gente acabou de citar aqui, como alternativa, ele destina o indivíduo a algumas fazendas, alguns Centros de locais, né? centros de reabilitação, justamente. E a gente percebe que, claro, porcentagem baixa, mas se a cada 10, pelo menos um, nós conseguirmos recuperar, a gente já não está mais só enxugando gelo. A gente está conseguindo realmente ter uma eficiência. Né? E eu sei que esse um que recuperou, ele vai impedir que outros entrem. Certa vez eu conheci um indivíduo na delegacia e ele foi usuário de drogas,
E, e eu efetuei a prisão dele mesmo por conta de um furto. E foi até um furto ocorrido não na família direta, mas parentes. Né? E ele foi preso por conta disso, passou um tempo, 3 meses, ele foi internado, ficou. 3 meses depois ele voltou na delegacia para conversar, para conversar comigo especificamente, fazer o boletim de ocorrência, que ele tinha extraviado os documentos, porque ele queria dar início a um projeto com adolescentes, justamente para impedir que esses adolescentes ingressassem no mundo da droga. A gente pode falar que hoje, né, na nossa realidade desse intenso uso de crack, o crack é um dos maiores inimigos da DEPAC? Eu acredito que sim. Eu acredito que o crack seja um dos maiores inimigos que a gente tem na sociedade, para a sociedade, porque essa quantidade que nós temos, a gente percebe que a maior quantidade que tem de registros ali, claro, estelionato aumentou muito, né? Inclusive estelionato virtual. E a gente percebe, mas a gente percebe que esses furtos, eles trazem segurança para a sociedade. Você sai da sua casa com dúvida se você vai chegar e a casa vai estar com todos os móveis, com todos os objetos, ou se vai estar furtado. E aí você sempre preocupa, fala, não, eu tenho que colocar câmera, eu tenho que colocar cerca elétrica, eu tenho que ter um cachorro grande, justamente por conta disso. Né? Agora, se a gente conseguisse realmente amenizar esse problema do crack, eu acho que a gente reduziria muito a ocorrência de crimes e traria muito mais segurança para a sociedade. Doutor, a gente percebe que o senhor é uma pessoa muito humana, né? Se preocupa com o próximo. Como que o senhor, como chefe das DEPACs, consegue passar isso para sua equipe, voltando um pouco naquele assunto, né, de deixar o emocional e tratar, por exemplo, o usuário de droga como um ser humano que precisa de ajuda, porque ele é uma pessoa doente, ao invés de lidar com ele como se ele fosse um vagabundo, a gíria usada, né? Claro, a gente sempre passa orientação, né? Primeira coisa, a gente tem que ter um excelente atendimento. Muitas vezes o serviço público ele peca no atendimento, né? E a gente conhece essa realidade. Então, sempre os policiais que fazem o atendimento são orientados a tratar as pessoas com urbanidade, comunicação, que é a ferramenta mais importante, por mais que nós estamos com um problema no sistema, ou a fila está grande, comunicação. Isso é importante. Então, tratamento com o usuário, com o contribuinte que chega na delegacia é essencial. E esse tratamento ele tem que ser estendido também aos presos, aos conduzidos para a delegacia. E a gente percebe que os policiais eles têm essa sensibilidade. Né? Normalmente a gente faz uma adequação também. Aquele policial que não se sente bem tratando com o policial, a gente destina para uma outra delegacia, justamente para que faça o atendimento só ao usuário. Né? Tem policial que realmente não se sente bem, porque tem filho para tratar com assuntos de violência, de abuso sexual contra a criança. Então, normalmente, a gente tira e coloca numa outra função. E eles são orientados realmente a tratar. Explica, a situação é essa, o cara está preso. Né? Infelizmente, não tem o que ser feito. Ele vai ser preso. E agora é só respeitar os direitos e garantias fundamentais dele. Né? A mesma coisa o cidadão que chega, às vezes, com o uso de droga. Né? Normalmente, quando chega por usuário de droga, normalmente é maconha, normalmente é alguma outra coisa. O usuário de crack, normalmente, ele se esconde para fazer o uso. Né? Ele não é pego ali. De vez em quando a gente encontra, mas a maioria das vezes ele está praticando um crime de furto, está praticando alguma coisa. Né? Algum outro crime mais grave que dá ensejo à prisão em flagrante. Falando aí em humanização, conta pra gente as mudanças que o senhor está planejando e que logo vão entrar em funcionamento lá na DEPAC. Exato, Laura. Eu acredito e eu vejo isso, que justamente o que a gente estava falando, aquele usuário, contribuinte que chega na delegacia, ele não vai ali para passear. Ele vai porque ele realmente teve um direito violado. Ele vai por necessidade. Então, visando já justamente amenizar esse dano, amenizar esse sofrimento que ele tem interno, nós estamos fazendo algumas modificações
No visual da delegacia, nós estamos fazendo algumas modificações, inclusive em treinamento de policiais e criando novos setores. Então, será feito ali na DEPAC um novo visual na entrada da DEPAC CEPOL, justamente para que aquele usuário que esteja realmente emocionalmente abalado, pelo sentido da visão, ele já sinta, já tenha essa calma, já se sinta acolhido e cuidado pelo Estado. Na DEPAC Centro, a ideia que se tem agora, e provavelmente essa semana que vem a gente já inicie esse projeto, é realizar um atendimento prioritário, um setor de atendimento prioritário. Eles serão atendidos as pessoas idosas, as pessoas com deficiência, gestantes e neurodiversos, né, transtorno do espectro autista. Então nós faremos o treinamento para esses policiais e teremos ali um ambiente destinado justamente ao atendimento dessas pessoas. Isso já a partir da semana que vem? A partir da semana que vem nós iniciaremos o projeto, né? Nós iniciaremos o atendimento. Entretanto, a estrutura ela ainda vai ser montada. E qual que é a previsão? A previsão, eu acredito que dentro de 2, 3 semanas já esteja funcionando, né? E aí, claro, é interessante que essas pessoas que precisem desse atendimento prioritário se dirijam à delegacia, a DEPAC Centro. Hoje a gente percebe que a DEPAC ela atende aproximadamente 2% da população de Campo Grande, né? São 25 mil boletins de ocorrências que a gente faz no ano. Então é uma demanda muito alta e eu acredito que realmente nós precisamos estabelecer prioridades, nós precisamos ter um atendimento de qualidade para a população. Tá certo, doutor, a gente agradece a sua participação. Eu desejo sinceramente que o senhor colha os frutos desse esforço que está fazendo para humanizar a polícia e que nosso sistema melhore cada vez mais, atenda cada vez melhor o cidadão. Eu que agradeço, Glauno, agradeço, Bruna, a oportunidade de trazer à população algumas informações e eu espero realmente eu tenho certeza que a população vai se sentir muito bem acolhida, muito bem cuidada e segura pela polícia com o nosso atendimento de excelência. Valeu, doutor. Valeu, Bruninha. Obrigada. Obrigada, gente, pela oportunidade. Obrigada por trazer para nós, né, o conhecimento, a inteligência, né, e um pouco do lado humano do senhor. Nós conversamos aqui com o delegado titular da DEPAC e da CEPOL, aqui em Campo Grande, Dr. Rodrigo Camapum. Você pode compartilhar o nosso link nas suas redes sociais, compartilhar com seus amigos, familiares, nos seguir também no Instagram, no Facebook e assistir o programa na íntegra pelo YouTube. Obrigada, valeu!